Iniciando a nossa 12ª aula, Patriarcado de Constantinopla, tem uma citação aqui na página 152. Constantinopla foi inaugurada no ano 330 por Constantino para ser a nova capital do Império Romano. Nessa cidade se realizou o segundo concílio ecumênico da Igreja, no ano de 381. Nessa ocasião, o bispo da cidade recebeu o título de patriarca. Então, por isso que tem o patriarca da Igreja de Constantinopla. Ele funciona basicamente como se fosse a figura do Papa, gente. Basicamente é isso, tá? O Patriarcado de Moscou, a Igreja Russa, mesmo fato da Igreja de Constantinopla, parecido, não é Papa, é um patriarca, né? Patriarcado da Igreja Ortodoxa Oriental, não vamos fazer maiores citações, visto que são resquícios e acontecimentos da história também. Bom, na página 154, nós temos aqui mais questões para nossa reflexão. Apresente as características da Contra-Reforma Católica. Fale sobre alguns aspectos do sistema de organização da Igreja Ortodoxa Ocidental. Lembrando, eu já citei isso, quero citar novamente, todas as vezes que a gente lê aqui a questão para reflexão, é para você ter o seu livre comentário. Ou seja, eu penso o seguinte também, pessoal, que o estudo teológico, e aqui nós não estamos falando só de teologia, nós estamos trazendo conceitos históricos, estamos trazendo fatos, não estou trazendo interpretações, são fatos da história, tá? Mas mesmo assim, não sendo em si algo teológico, mas fatos da história, é sempre bom que a gente aguce e use o nosso senso crítico. É evidente, nós não podemos ser pensadores de um único pensamento, temos que ter o nosso senso crítico também para analisarmos os fatos de maneira correta e montarmos, por que não dizer, o nosso próprio pensamento e a nossa própria análise e olhar sobre a história. Na minha detecção, por exemplo, na minha avaliação, eu vejo a história se repetindo, tá? E infelizmente eu vejo a história se repetindo. E até então, já passamos aqui por 154 páginas da nossa matéria, até então a gente observa que a igreja, ela foi se corrompendo, não é verdade? Ela foi amando o presente século da sua época, ela foi tendo briga por coisas tão comezinhas, ela tem as mãos manchadas de sangue, né, gente? E quando eu digo igreja aqui, eu não estou falando um corpo de Cristo, não. Aquela igreja cujo Senhor Jesus é a cabeça, ensinando amor, tolerância, bondade, benignidade, misericórdia. Vamos ser sinceros, pessoal, a gente vê pouco isso na igreja, digamos, histórica. Pouco. E na igreja atual também, assim como pontos aqui que a gente citou, vendo a história, aqui só estou lendo a história, não é uma invencionice. Datas, acontecimentos, são fatos. Nós observamos que a igreja atual está indo na mesma linha. Tá? A questão financeira, a questão de influência, a questão da sua posição, a questão da sua autonomia, a figura pastoral hoje que seja, em muitos, né? As altas lideranças e tal, parece que a preocupação é uma coisa só, gente. Tá? Você fica pobre e um nicho fica rico. Mais ou menos isso, tá? Mas deixa para lá, isso é outro assunto, quem sabe eu estou sendo radical aqui na nossa aula. Mas eu estou aqui muito à vontade com vocês aí do outro lado. Missões no mundo, no Novo Mundo, América e Oriente. Bom, o cristianismo nas Américas, gente, é uma importação da Europa, o que temos hoje aqui no Brasil, tá? E quando diz Américas aqui, vamos falar das 3 Américas, né? A do Norte, a Central e a do Sul. E seja o cristianismo da América do Norte, o da Central e a do Sul, veio da Europa, tá, pessoal? Nós somos produtos da evangelização europeia. Nós somos produtos, digamos assim, do avivamento europeu. Se é melhor, se é pior, se está acabando ou não, isso é outra história. Mas que veio de lá, veio. Tá certo? Não nasceu aqui não. Tá? O que temos aqui, temos uma exclusividade, não. Trouxeram de fora para nós. Tá? Nas Américas do Sul e Central, a imigração de povos homogêneos, Espanha e Portugal, aqui, né? Impuseram aos habitantes nativos um tipo de cristianismo
basicamente católico romano. A cristandade europeia se desdobrou nas três Américas. Na América do Norte, colonizada majoritariamente por protestantes, ingleses no caso, houve um processo de construção e expansão de comunidades cristãs independentes de suas igrejas maternas e, ao mesmo tempo, uma reformulação das tradições cristãs. A conquista espanhola das Américas Central e do Sul foi o estabelecimento do catolicismo romano. O que chegou primeiro aqui, em termos de cristianismo, foi o catolicismo romano. A conversão das populações nativas foi obra das ordens monásticas, franciscanas, dominicanas e jesuítas, apoiadas pela coroa espanhola e portuguesa. Queira ou não, o governo, seja monarquia, mas é governo, mandou para cá os seus clérigos católicos romanos, dessas ordens que eu falei aqui para vocês, para evangelizarem os que já estavam aqui na América Central e na América do Sul. O Brasil, gente, se inclui nesse pacote. Os franciscanos começaram a trabalhar na Venezuela, México, Peru e Argentina na primeira metade do século XVI. Eles foram também os primeiros a atuarem no Brasil. Pelo fim do século XVI, já tinham criado comunidades em diversos lugares do Novo Mundo, no Novo Mundo. Aqui era conhecido como Novo Mundo. Ou seja, aqui que eu digo nas Américas, né? O mundo antigo, que hoje é primeiro mundo, e nós aqui terceiro mundo, é a Europa. Aquele era o único mundo conhecido da época. E o Novo Mundo que se descobriu aqui nas Américas é o Novo. E hoje está lá os europeus, primeiro mundo, e está aqui os sul-americanos, terceiro mundo, pessoal. Mas esse é outro assunto. Tá? A atividade dos jesuítas foi ainda mais intensa. A partir de 1543, desenvolver obras no Brasil, Colômbia e Peru. Em 1572, começaram a trabalhar no México. Ainda no século XVIII, houve uma intensa atividade no Equador, Bolívia, Chile e Paraguai. Esses exércitos de missionários monásticos reproduziram fielmente o cristianismo católico romano de tradição espanhola. Aqui nós temos um mapa na página 156, para quem tem a matéria, a divisão do Novo Mundo entre espanhóis e portugueses. Aqui tem as divisões das terras, página 156, início da página 157. E bem embaixo ali, gente, na página 157, para quem tem a matéria, a missão católica no Brasil. Nós ainda somos oriundos da Igreja Católica Romana, gente. Foi o que trouxeram para cá no século XVI. Bom, no dia 26 de abril de 1500, um domingo, foi oficializada a primeira missa em solo brasileiro, celebrada pelo Frei Henrique Soares de Coimbra, ou Frei Henrique de Coimbra, no Ilhéu de Coroa Vermelha, hoje Baía de Cabralha, lá na Bahia. Em 1549, chegaram os primeiros jesuítas comandados por Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, os quais passaram a se dedicar à catequese dos índios. Desde então, toda a empresa portuguesa de colonização do Brasil foi expressa em linguagem religiosa e missionária, para converter os índios ao catolicismo. As descobertas eram interpretadas como milagres semelhantes aos relatados na Bíblia. Portugal pensava ter o dever de estabelecer o reino de Deus neste mundo, catolicismo. Sentiam-se incumbidos de converter os nativos do Brasil, à fé católica. Os missionários entendiam sua missão como sendo fundamentalmente para doutrinar. Eles seguiam o pensamento de Santo Tomás, a pregação católica, que dizia o seguinte, o pensamento de Santo Tomás:
A pregação católica precisa ser com força, com pressa e em alta voz. Olha só o dizer do São Tomás, gente. Repetindo, a pregação católica precisa ser com força, com pressa e com alta voz. A missão consistia em extirpar qualquer vestígio do que era interpretado como barbárie, aberração da verdadeira fé, entre aspas, e convertê-los de qualquer forma ao catolicismo. A salvação estava ligada à audição física e articular de vocábulos evangélicos. 15 dias após a sua chegada no Brasil, no dia 10 de abril de 1549, Nóbrega escreveu o seguinte, ele já escreve o seguinte, preste atenção. O irmão Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia, e também tem escola de ler e escrever. Desta forma, ir-lhe-eis ensinando as orações e doutrinando-os na fé até serem hábeis para o batismo. Então o objetivo era zelar pela salvação daqueles povos selvagens. A terminologia evangelização passou a ser justificativa da opressão e escravização dos indígenas. Na realidade, eles não estavam convertendo os caras ao cristianismo, ao catolicismo. Era uma forma de escravizá-los. Veja aqui a tese de Manuel da Nóbrega no diálogo sobre a conversão do gentio. Conversão, o que ele dizia, a tese dele? Conversão só após a sujeição. Vamos convertê-los, vamos sujeitá-los primeiro, escravização, botá-los a ferros, que seja o caso aqui, e depois eles se convertem. Devocionalmente falando, porque se encontraram com Cristo, porque a mensagem penetrou no coração dos indígenas da época? Evidentemente que não, gente. Então o contato com os, entre aspas aqui, civilizados, trouxe aos nativos mortais epidemias, gente, sendo a causa do extermínio de inúmeros indígenas na terra descoberta. O chefe da missão era o rei, não o papa. O monarca português João III afirmou que sua intenção era converter a gente do Brasil à fé católica romana, por imposição, por pressão, por sujeição, por escravização e por medo, que aplicou-se, digamos assim, essa evangelização católica romana no século XVI, bem no descobrimento do Brasil, na época. Missionários católicos no Brasil, tem vários aqui nomes citados, Leonardo do Valle, Cristóvão Valente, Manuel Nóbrega e Cristóvão de Gouveia, tem vários nomes aqui, Antônio Vieira, João Bence, João Antônio Andreoni, trabalhando em prol da igreja romana aqui no Brasil, na conversão com bastante aspas dos povos selvagens, os indígenas. Página 160, os protestantes franceses no Brasil. O catolicismo veio, o protestantismo está chegando também. O primeiro episódio da história brasileira em que o protestantismo estava envolvido é o da efêmera colonização francesa na Baía de Guanabara, entre os anos 1555 e 1560, com o intuito de fundar no hemisfério sul uma França antártica. O vice-almirante Nicolau Durand de Villegagnon pretendia mobilizar os calvinistas franceses, cuja situação se tornava cada vez mais melindrosa lá no solo pátrio deles. Tinham que vir para cá, prometendo-lhes um regime de liberdade religiosa na futura colônia. No final de 1555, Villegagnon se estabeleceu com 400 homens numa ilha da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro, proclamando-se em breve rei da América. Em setembro de 1556, um contingente de umas 280 pessoas partiu da França para vir reforçar a colônia, sendo que 12 calvinistas de Genebra traziam credenciais do próprio Calvino. Havia entre eles 2 pastores ordenados, Pierre Chier e Guillaume Chartier, chegando em seu destino em março de 1557. Villegagnon recebeu-os com alegria e manifesta
profunda piedade. E o primeiro culto protestante no Brasil foi realizado em 10 de março de 1557. Dirigido por Pierre Richier, que possuía na época 50 anos, foi cantado o Salmo 5 e o texto da mensagem foi o Salmo 27, versículo 4, que em 21 de março de 1557 foi celebrada a primeira ceia do Senhor por Jean Ballet aqui no Brasil, isso dentro do cunho protestante. Então o catolicismo chegou primeiro, fazendo o que fazia, na sujeição e evangelização, entre aspas, aqui, e depois, nessa época, chegou o protestantismo. Quem trouxe o protestantismo para o Brasil, gente, foram os franceses.